Irmãos, boa noite. Eu queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias na carta de Tiago. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18. Farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, nessa noite nós queremos clamar ao Senhor que fale conosco, fale a cada um de nós. Use, Pai, o pregador como boca, para que a sua voz seja mesmo ouvida, a sua palavra seja ouvida, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua bondade, que o Senhor sempre foi, sempre é, sempre será bom, e que assim glorifiquemos ao nome do Senhor. Eu oro, Pai, clamando, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém, irmãos. Hoje, a carta de Tiago, esse texto ele traz uma doutrina que ela é verdadeiramente maravilhosa. Lendo esse texto, preparando essa lição em casa, eu fui tomado mesmo de uma admiração muito grande por Deus. E a doutrina que Tiago ensina é muito simples, mas muito verdadeira. É o fato de que Deus, Ele é bom, Ele sempre foi bom, e Ele sempre será bom. Mas não só isso, Deus, Ele é a origem de tudo que é bom. E Ele nos transforma para que nós também sejamos bons, para que nós sejamos aquilo que é de melhor na criação. Essa é uma doutrina maravilhosa que o Senhor traz para nós hoje. E principalmente porque a bondade de Deus, ela talvez seja uma das verdades sobre o nosso Senhor que seja mais contestada hoje. A gente ouve o tempo todo esse questionamento. Mas se Deus é bom, então, por que as coisas ruins acontecem? Por que os homens são tão maus? Porque tanta coisa terrível acontece se Deus é bom. E a gente vem estudando em Tiago, principalmente para quem estava acompanhando o culto matinal das 10, onde eu vinha expondo essa carta, Tiago ele já respondeu esses questionamentos com maestria até aqui, até o versículo 15, onde ele vai falar que as provações, que são as situações difíceis, as coisas dolorosas, na verdade elas não são más, elas parecem más naquele momento, mas elas visam um bom fim para o servo de Deus. E os atos maus dos homens, eles são, como Tiago coloca, concebidos pelos homens, quando eles são tentados pela cobiça do seu próprio coração. Então, isso fica sendo um resumo rápido de alguns temas que a gente discutiu até aqui em Tiago, que são relevantes para nosso ensino de hoje, e que Tiago então responde essas questões sobre a maldade, sobre aquilo que é difícil, aquilo que é doloroso, e agora ele deixa de lado essas questões para falar sobre a bondade de Deus. Ele busca avançar por uma coisa que é muito maravilhosa, que Deus ele não apenas é bom, mas a bondade dele penetra e transforma toda a criação. Então tudo que Deus criou e tudo que Ele está redimindo é penetrado, é transformado por essa bondade de Deus. E essa bondade ela é a fonte da confiança do povo que se dirige, a quem Tiago se dirige nessa carta, que ele afirma que está passando por várias provações.
Então, é nessa bondade de Deus que o servo de Deus pode se firmar. Por isso, irmãos, vamos meditar hoje a respeito da bondade eterna do nosso Pai. Iniciando nos primeiros 2 versículos aqui, Tiago vai dizer então: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso a gente entende então que tudo que é bom, tudo, isso vai incluir até mesmo as provações e até mesmo a sabedoria, como Tiago afirma anteriormente na carta, procede do Senhor, a quem Tiago chama de o Pai das luzes. E faz uma afirmação interessante, ele diz: ele é o Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação ou de mudança. Essa comparação é interessante porque se a gente pensa no Pai das luzes, a nossa referência de luz maior hoje aqui nessa terra seria talvez o Sol ou a Lua, né, os grandes luzeiros que o Pai criou, sendo Ele o Pai das luzes. Mas tanto o Sol como a Lua são luzes que variam. O sol do meio-dia não é o mesmo sol de logo de manhã, assim que ele está nascendo. Não é o mesmo sol nem do pôr do sol. Cada um é diferente um do outro. A Lua, então, mais ainda, né, tem suas fases, tem toda a sua mudança. A Lua é conhecida por sua variação, por toda a sua mudança. Contudo, o Senhor não. Tiago afirma que, né, falando aqui da imutabilidade, que é um atributo de Deus, a afirmação que ele faz é que Deus não pode mudar. Ele não pode. E aqui fica um questionamento interessante. O que quer dizer Deus não pode mudar? Afinal de contas, Ele não é o Deus todo-poderoso? Ou seja, Ele não pode todas as coisas? Então, como é que Deus não pode mudar? E esse é um questionamento antigo até dos ateus, né? Vem aquela perguntinha capciosa que diz: se Deus é onipotente, então Ele pode criar uma pedra que Ele mesmo não é capaz de levantar? Afinal de contas, Ele é onipotente? Isso parece uma contradição, não é mesmo? Quando a gente fala sobre a onipotência de Deus, parece que o mero conceito é contraditório. Mas o que realmente quer dizer a onipotência de Deus? Essa pergunta dos ateus nasce de um problema de definição, problema sério de definição. Quando falamos do poder soberano de Deus, muitas pessoas confundem isso com a ideia de que Deus ele pode fazer qualquer coisa que a imaginação humana é capaz de criar. Então, qualquer fantasia da cabeça do ser humano, Deus pode fazer, Deus vai fazer aquilo. Mas não é isso que a Bíblia afirma a respeito da natureza de Deus. Na verdade, existem várias afirmações na palavra que dizem coisas que Deus não pode fazer. Ele realmente não pode fazer. Então, pedi aos irmãos que mantenham o texto de Tiago aberto aí, mas abram para mim, pertinho aí, Tito, capítulo 1, versículo 2. Eu vou pedir aos irmãos que leiam comigo a uma só voz, Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então vejam só, irmãos, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, Deus não pode mentir. Palavra de Deus. Ele não pode. Agora, um outro texto para a gente ver mais uma questão sobre algo que Deus não pode fazer. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Abram comigo também. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 13.
Leiamos mais uma vez a uma só voz, irmãos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, mais uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Ele não pode ir contra a sua natureza. Deus tem uma natureza contra a qual ele não vai. Ele não vai nunca contra a própria natureza. E talvez esse último versículo que a gente leu, seja o mais importante nesse momento para meditarmos aqui. Deus, ele não pode fazer nada contrário à sua natureza, mas a gente também sabe que ele não vai fazer nada contrário à sua vontade. Isaías 46:10, não precisa de abrir, Deus fala, eu farei toda a minha vontade. Então, olha o contraste que existe entre o homem que a gente leu em Romanos capítulo 7 e o nosso Deus. Porque para Deus, ele não pode ir contra a sua natureza e também não deixa de fazer a sua vontade, e essas duas coisas nunca se contradizem. Mas quando a gente lê o homem de Romanos 7, é exatamente o contrário. Ele fala constantemente que a vontade dele é fazer o bem, mas a natureza dele o leva a fazer o mal. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus, ele deseja o bem e ele é eternamente bom. Olha o quanto que é grandioso esse atributo de Deus. Olha que maravilha, um ser que é tão perfeito que ele não pode, não quer e não deve mudar jamais. Esse é o nosso Deus. Esse atributo de imutabilidade de Deus, que muitas pessoas vão dizer, talvez, por ser um não pode, é algo que talvez diminui Deus, mas muito pelo contrário. Olha o quanto isso engrandece ao nosso Senhor. Ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que não há motivos para ele mudar, ele não quer mudar e ele não vai mudar. Ele não pode, porque ele é perfeito. Então, não existe diferença na luz de Deus, como Tiago afirma, ou qualquer sombra de variação no seu ser. E é justamente por saber disso que o crente ele tem certeza que a vontade de Deus, pela qual ele nos criou para a sua glória, não vai jamais mudar. Isso é consolo, irmãos, para o homem. Uma vez que, se o Senhor mudasse, não haveria motivos para confiar nele. Porque, até num momento de provação, num momento de dificuldade, pode ser que a vontade de Deus hoje seja boa, mas e amanhã? Se Deus pode mudar, então, quem sabe o que vai ser a vontade de Deus amanhã? Pode ser que hoje ele prometeu algo para mim, mas eu sei lá se ele vai cumprir amanhã. Mas como Deus não pode mudar, isso é consolo. É consolo saber que um homem pode confiar no Deus que jamais mudará, jamais quebrará suas promessas, e os seus filhos podem confiar nele, principalmente ao passar em momentos difíceis, como é o povo a quem Tiago está se dirigindo aqui, um povo que está passando por várias provações. Tiago lembra, Deus não vai mudar, ele vai cumprir as promessas. Para ilustrar um pouco essa diferença, a gente pode pegar o exemplo, às vezes, dos pais. Muitas vezes um pai vai fazer uma promessa para um filho. Eu prometo que eu vou te levar em tal lugar, vou fazer tal coisa. E aí ele percebe que ele não vai cumprir aquela promessa. Ou porque ele não é capaz de cumprir ela, ele achou que conseguiria, mas ele não consegue. Ou porque ele percebeu depois que ter prometido aquilo foi um erro. Ele estava errando, ele estava fazendo algo pecaminoso ou que faria mal ao próprio filho se ele cumprisse aquela promessa. E aquele pai vai ter que pedir perdão, voltar atrás, e não vai cumprir aquela promessa que ele fez. Mas com Deus isso nunca vai acontecer, porque ele tem poder para fazer tudo o que ele quiser, e ele nunca vai prometer uma coisa que é ruim ou que foi um erro, porque Deus não erra. Então essa é a diferença, de seres humanos pecadores, caídos como nós, e do nosso Deus. Então, o quão doce, meus irmãos, é confiar nesse Deus que é imutável. É saber que se Ele diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28, isso é literalmente impossível de ser mudado. Não é uma questão de, eu tenho muita confiança que isso vai acontecer. Irmãos, isso não vai deixar de acontecer
por nada nessa terra, porque isso está de acordo com a natureza de Deus, que não quebra suas promessas. Se Ele falou na palavra dEle que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, literalmente qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida hoje tem que ser para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não muda, Deus não mente, Deus não erra. Se Ele falou, isso é verdade, isso nunca vai mudar. Essa é a maravilha das promessas do Senhor. Elas são impossíveis de serem quebradas, porque Deus é fiel e Ele jamais pode mudar. Então, essa é a primeira coisa que a gente entende nesse capítulo aqui de Tiago, é que Deus é bom e Ele não pode mudar. Mas, avançando ainda mais, Tiago vai nos levar a meditar sobre uma segunda coisa. Não apenas que Deus é bom e não pode mudar, mas que Deus é bom e nos leva a ser também. Então, aqui há muito a dizer sobre as boas obras, porque quando a gente fala de Tiago, eu acho que é a primeira coisa na cabeça de todo mundo, a questão das obras, que Tiago, muita gente insiste que Tiago contradiz a Paulo. Mas vejam só, será que Tiago realmente vai pregar salvação por obras? Olha a afirmação que ele faz aqui no versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendendo do Pai das luzes. Vejam, irmãos, se toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, então, o oposto disso, a negativa dessa afirmação, ela também é verdadeira. Nenhuma boa dádiva e nenhum dom perfeito vem do meio dos homens. Afinal de contas, tudo vem do Pai das luzes, tudo vem lá do alto. Quando o Tiago fala lá do alto, ele está se referindo ao céu, ao trono de Deus. Ou seja, tudo vem do nosso Senhor. Então é diretamente dele que tudo que é bom, inclusive as boas obras, vai descender. Nada vai vir do meio dos homens. Então Tiago não poderia estar dizendo que qualquer homem será salvo pelas suas obras, se ele próprio afirma que essas obras não vêm do homem. E claro, irmãos, seria fútil esperar que qualquer coisa boa nasça do meio dos homens. Porque a palavra de Deus já demonstra que a nossa raça é caída. A nossa raça, ela é cheia de pecado. Por isso, qualquer boa obra será feita pela inspiração do Espírito Santo e em obediência à palavra de Deus. É isso que é uma boa obra, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é feita em obediência à palavra de Deus. E um excelente exemplo dessa condição caída e terrível da raça humana, a gente pode encontrar no momento em que os homens de Davi vão transportar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Eu vou ler, irmãos, não precisam de abrir, mas em 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 4 a 7, conta essa história. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Esse é o relato da palavra de Deus. E Davi, como muitos de nós, ao ler esse texto, se sentiu injustiçado ali. Ele ficou revoltado porque Deus matou Uzá. E às vezes a gente lendo esse texto, a gente fica, poxa, mas Uzá não estava querendo quebrar a arca, não estava querendo violar a arca, ele queria apoiar ela para ela não cair. A intenção de Uzá não era má, ele estava apoiando a arca do Senhor. Ele viu que ela ia cair. O problema, irmãos, é que desde o começo, tudo que estava acontecendo ali estava errado. Desde o início, tudo estava indo em desacordo com a palavra de Deus. A Arca da Aliança nunca poderia estar sendo transportada por bois. Tinha ordenanças muito sérias, muito específicas, sobre como se transportaria a Arca de Deus. Isso foi dado desde que ela foi feita. Em Êxodo, no capítulo 25, versículo 13 a 14, diz assim:
Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Então Deus já tinha ordenado desde o começo, a arca da aliança seria levada pelos seus varais, pelos levitas que foram escolhidos para fazer isso. Davi, desconsiderando a ordenança da palavra de Deus, ainda que com intenções que poderiam parecer boas, estava descumprindo a palavra de Deus. Se tudo tivesse sido feito da maneira correta, não haveriam bois para tropeçar, e Uzá não precisaria ter estendido a mão para a arca do Senhor, ele que não tinha autorização para fazer isso, para tentar apoiar ela. E essa é a questão, irmãos. O homem pode se enganar, achando que ele está fazendo uma boa obra, se ele não está fazendo, inspirado pelo Espírito de Deus, e de acordo com a palavra, ele não está fazendo uma boa obra. Então essa é a consequência negativa ali do que Tiago fala, de que tudo que é bom vem de Deus. É que nada que é bom vem de outra fonte. Então a palavra já esclarece isso, ela diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Lá em Jeremias diz isso. Então, o coração de todo mundo envolvido ali estava se enganando, achando que estava fazendo uma boa obra. Ninguém ali estava fazendo boa obra, estava tudo errado, estava tudo em desobediência a Deus. Esse é o coração humano, ele se engana e ele é desesperadamente corrupto, mais enganoso do que todas as coisas. Mas a gente explorou um pouco a consequência negativa da afirmação de Tiago, para falar um pouco sobre a questão das boas obras, que sempre é um tema controverso sobre o livro de Tiago. Mas vamos explorar o que Tiago de fato disse aqui, a afirmação direta dele, que é que tudo que há de bom, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes. Se toda boa dádiva, se todo dom perfeito vem do Senhor, nós precisamos rever como nós lidamos com vários aspectos da nossa vida, irmãos. Vamos ver um comentário que Calvino faz, quando ele está falando a respeito da ciência, do uso da ciência. Calvino diz o seguinte, nas Institutas: mas se é a vontade do Senhor que sejamos auxiliados pela física, dialética, matemática e outras disciplinas tais, através do trabalho e do ministério dos descrentes, façamos uso dessa assistência, pois se negligenciarmos a dádiva das artes, oferecida gratuitamente por Deus, devemos sofrer a justa punição por nossa indolência. Indolência significa preguiça. Então, o que Calvino está dizendo aqui? Olha a seriedade que ele fala sobre não usar os dons e a arte exercido até pelos descrentes. Ele diz que nós seremos punidos pela nossa preguiça de não usar as coisas boas que Deus nos deu gratuitamente. Então ele afirma que qualquer pessoa que não utiliza, nesse caso aqui da ciência, ele vai ser punido por essa preguiça. Então, irmãos, o que dizer da literatura? O que dizer da política? O que dizer da pintura, do desenho, de diversos talentos e habilidades que o Senhor dá ao povo dele? Essas habilidades, irmãos, quantas habilidades o Senhor confiou a você, meu irmão? Quantas habilidades você tem? Quantas coisas maravilhosas você é capaz de fazer? Existem tantas pessoas, irmãos, exercendo talentos incríveis para ensinar para as crianças que não existe homem nem mulher, para ensinar nas escolas que não existe um Criador. Tudo aconteceu por acidente. A criação é mera consequência do acaso. Tanta gente boa, tanta gente capaz, usando talentos para coisas tão terríveis. Quanto a você, irmão, onde você tem usado os talentos que você tem? Onde você tem usado eles para a glória de Deus? Pode ter certeza, meus irmãos, Deus quer que você use. Ele deseja que você faça isso. Ele não te fez com suas habilidades, com suas capacidades à toa. Na liturgia hoje a gente leu que Deus já preparou boas obras para que andássemos nelas. E a pergunta que eu faço é: será que os talentos que vocês têm, que Deus deu a vocês, não tem nada a ver com essas boas obras que Deus preparou para que você andasse nela, para que nós andássemos nela?
Será que Deus te fez tão talentoso para nada, para isso não ser usado para a palavra dele? Eu acho que a gente pode ver um exemplo muito claro disso no livro de Êxodo, que está sendo exposto pelo nosso reverendo Ricardo, capítulo 31, os versículos de 1 a 6, diz assim, eu vou ler para os irmãos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e para lapidar pedras, para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Então, esse contexto aqui é quando estava sendo confeccionado os instrumentos que seriam utilizados para a adoração de Deus entre o povo ali no deserto. E Deus fala: eu chamei por nome a Bezalel, e eu dei a ele os talentos e as habilidades que ele possui, para que ele faça a obra dele. Então, irmãos, é muito importante compreender, não existe nada de bom que não venha de Deus. Isso significa que as suas habilidades, elas não são acidentes, não aconteceu que você fosse assim. Se você é inteligente, se você é um bom desenhista, às vezes você fala bem, às vezes você tem uma habilidade de liderança, você cativa as pessoas, você consegue inspirar elas para fazer o trabalho, para chamar para fazer alguma coisa. Irmãos, isso é projetado por Deus com um propósito. Isso é levado a um fim. Mas muito mais do que esse peso de eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso de trabalhar, e isso é real, nós precisamos servir a Deus com os nossos talentos. O que eu gostaria que os irmãos percebessem é o valor que Deus dá ao talento que Ele deu para você. Percebam, claro, ao mesmo tempo, a responsabilidade que há ao recebê-lo. É essa dupla realidade, irmãos. Primeiro, a gente tem que se alegrar, porque Deus nos deu talentos que a gente gosta de fazer, tem coisa que a gente ama fazer, que a gente é bom naquilo, e Deus valoriza, Deus quer usar aquilo para a obra dEle. Ele realmente acredita que isso seja uma coisa proveitosa para que a gente use. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Se Deus nos deu talentos, habilidades e capacidades, assim como Ele deu aquele povo lá no Êxodo, é para um fim, é para a obra dEle. Então, nessa caminhada, irmãos, usando os seus talentos para a glória de Deus, você vai perceber uma coisa ainda mais grandiosa, que é o fato de que não apenas nós, o povo de Deus, mas toda a criação vai ser renovada pelo Senhor. Isso nos leva à nossa terceira e última consideração dessa noite, que é o fato de que Deus é bom e Ele faz toda a criação ser também. Então a gente entendeu que Deus é bom e nunca pode mudar, Deus é bom e nos faz, os filhos dEle, sermos também, e Deus é bom e faz toda a criação também ser. Para isso eu chamo a atenção para o versículo 18, ainda de Tiago, onde diz o seguinte: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias das suas criaturas. Guardem essa expressão, irmãos, guardem ela no coração. Nós somos primícias das suas criaturas. Isso é muito importante para o que a gente vai aprender hoje da palavra de Deus, e isso é algo que me pegou no coração enquanto eu li esse texto, irmãos. Eu confesso que isso me deixou maravilhado, essa ideia dos crentes como primícias das criaturas de Deus. Então, esse versículo, ele desenvolve a ideia do que já está sendo falado, ao afirmar que o objetivo do Senhor para os seus filhos, ao afirmar qual é o objetivo do Senhor para os seus filhos, ao criá-los como primícias das criaturas. E o que quer dizer essa palavra primícias? Ela remete muito ao que vem primeiro.
Mas não é só isso que primícias quer dizer. Primícia não é só o que vem primeiro, mas também é aquilo que é melhor. Olha o que Deus diz para Ezequiel. Ezequiel 44, no versículo 30, ele diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, e toda a oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então aqui Deus está dizendo a Ezequiel o que seriam essas primícias que eram separadas para o sacerdote, desde Levítico ali. É o melhor de todos os primeiros frutos. Não é apenas o que vem primeiro, mas é aquilo que vem de melhor. Mesmo porque, se nós fôssemos pensar que primícias é o que vem primeiro aplicado a nós, o homem foi criado no 6º dia. Não foi a primeira coisa a ser criada da criação. Então, Tiago não pode estar simplesmente falando de primícias como o primeiro. Ele está necessariamente falando sobre o melhor. Nós, servos do nosso Senhor, feitos à imagem e semelhança de Deus e regenerados pela obra de Cristo e do Espírito Santo, somos o melhor que existe na criação do Senhor. Essa é a consideração, irmãos, que o Senhor tem pelo povo dele. Ele os gerou a partir da palavra da verdade, como Tiago fala aqui. O que é essa palavra da verdade? O Evangelho, que é pregado a nós, e nos regenerou para que pudesse tornar esse povo o melhor da criação. A humanidade redimida, irmãos, ela é o ápice da criação, é aquilo que há de maior, é aquilo que Paulo vai afirmar que a criação inteira aguarda ansiosamente para ver. Olha só, abram suas Bíblias, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21. Vamos ler o que está escrito lá. Romanos 8, versículo 19 ao versículo 21. Leiamos juntos, irmãos, a uma só voz. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Glória a Deus, irmãos. Olha isso. Vejam, irmãos. A própria criação, tudo que Deus criou, está nessa expectativa ardente, desejosa, de ver a revelação dos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A raça humana, então, pelo que a gente leu aqui em Romanos, ela é responsável não só pela própria morte, pela própria queda, pela própria maldição, mas pela queda da criação inteira junto com ela. Gênesis capítulo 13 deixa isso claro. Só que o Senhor, na sua misericórdia infinita, determinou que Ele não deixaria a criação eternamente nesse estado, prometendo a Eva que haveria um dos seus descendentes que desfaria a obra da serpente. Gênesis 3,15 afirma isso. Então, ao serem restaurados, irmãos, os filhos de Deus também verão a restauração de toda a criação. E essa é a razão pela qual a criação, o universo inteiro, tem essa expectativa ardente de ver a remissão dos filhos de Deus. E aqui a gente encontra, é claro, uma consideração daquelas que vem do fato de que o reino de Deus já veio em Cristo, mas ele ainda não veio em toda a sua plenitude. Então, com os nossos dons, com os nossos talentos e com a obra do Espírito em nós, o povo de Deus, nós somos transformados e nós transformamos o mundo ao nosso redor. Nós já temos essa capacidade, porque Jesus afirma que os seus servos, seus discípulos, são luz do mundo e sal da terra. Dessa maneira, a presença deles terá um impacto em toda a criação e vai transformar a criação para melhor. Agora, um cuidado muito grande que é preciso aqui, irmãos, para a gente não cair na armadilha que é a ideia do pré-milenismo, que a ação da igreja na terra vai transformar esse mundo de maneira tão completa que depois Cristo só vai ter que chegar, porque vai estar tudo maravilhoso.
Isso aqui é mentira, irmãos. Isso é uma armadilha. A Bíblia não afirma isso. O mundo jaz no maligno e tende a apodrecer com a podridão do pecado. Esse é o caminho do mundo. Contudo, a presença dos filhos de Deus aqui nessa terra aponta para um dia glorioso, um dia onde toda a criação suspira por esse dia, porque ela será restaurada, o dia pelo qual essa criação deseja ver acontecer. É isso que a vida do Filho de Deus vai refletir, mesmo no meio da luta desse mundo caído e dessas crises. O servo de Deus, ele aponta para algo muito maior. A vida do servo de Deus, ela é para uma coisa muito maior do que isso que a gente vê aqui hoje. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Mas a gente precisa, ao pensar sobre essas coisas grandiosas, do que significa ser primícias da criação, considerar uma implicação muito séria sobre o darwinismo e a mentira da evolução que é pregada constantemente e ensinada nas escolas para todos os filhos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui cresceu com essa mentira sendo ensinada. Pensem bem, irmãos, a Bíblia afirma que os filhos de Deus são primícias da criação. Será mesmo que um macaco sem pelo, que é um tiquinho mais inteligente, é primícia da criação de Deus, irmãos? Será? Ou será que a imagem e semelhança de Deus, um ser que foi criado desde o princípio, imagem e semelhança de Deus, será que é esse que é a primícia da criação? Ou será que as duas coisas são equivalentes? Porque alguns tentam conciliar. Não, Deus criou mesmo o mundo, mas criou através da evolução. Será que uma coisa é igual à outra? Se você acredita nisso, meu irmão querido, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha, do fundo do seu coração, e você consegue acreditar que a imagem do Deus vivo evoluiu de um macaco? Você consegue guardar no seu coração, pensar, eu acredito que a imagem e semelhança de Deus veio de um macaco. Consegue, irmãos? Você consegue guardar isso no seu coração? Veja essa seriedade. Vejam como que a gente acredita em certas coisas sem pensar nas implicações que isso tem para a verdade revelada na palavra de Deus. E por outro lado, irmãos, vejam a dignidade com a qual a Bíblia trata o ser humano. Vejam a expectativa que a criação tem sobre esse ser criado à imagem e semelhança de Deus. Vejam o valor da vida de um filho de Deus, irmãos. Não é à toa que existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. É essa expectativa da manifestação daquele que é o melhor da criação, daqueles que apontam para a glória do dia que vai vir, onde tudo vai ser restaurado, tudo vai ser trazido nessa forma gloriosa. Não dá para conciliar essas duas ideias, irmãos. Não dá para achar que o ser humano veio do macaco e ao mesmo tempo é esse ser maravilhoso criado por Deus para apontar essa glória futura. Você compreende, irmão? Quando você vem à igreja, todo domingo, nós estamos aqui, você compreende que você está indo se encontrar com o povo que manifesta o melhor da criação de Deus? Esse povo aqui, irmãos, eu não estou falando da igrejona lá, eu não estou falando do pastorzão famoso lá, eu estou falando desse povo aqui. Primícias da criação. Primícias, o que há de melhor na criação. Será que quando você pensa na noiva de Cristo, é isso que você pensa mesmo? Ou será que você ainda escolhe olhar apenas para as mazelas que ainda existem do pecado dentro da igreja? Nós devemos pensar nisso, irmãos. Com que expectativa você vem para a igreja? Quem que você acredita que você vai encontrar dentro da igreja? É aquele irmão chato, enjoado, que você não aguenta mais ouvir? É o fulano que parece que não arruma a vida dele? Ou é a primícia da criação de Deus, aquilo que Deus criou de melhor nessa terra, é o que você vai encontrar quando você chega na igreja? Qual é a sua expectativa para vir aqui e para encontrar esse povo? Porque eu não estou nem dizendo aqui sobre encontrar a palavra de Deus e o Senhor que fala através dela. Eu estou falando só do povo, irmãos.
Há algo muito maior para se esperar na igreja, mas esse encontro, essa comunhão, hoje de manhã, voltou o Junta Panela da igreja, né? Nosso reverendo Ricardo ficou até emocionado ali a orar, e eu admito que eu também, irmãos. A gente estava lá em casa, eu e a Marcela, mas uma expectativa de vir aqui e almoçar de novo com a igreja, sabe? Um desejo de estar aqui de volta, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. A gente sentiu tanta falta na pandemia de estar aqui cultuando a Deus, com o povo de Deus reunido. Então eu repito a pergunta, irmãos. Qual é a sua expectativa ao sair de casa e encontrar o povo de Deus? Pensem nisso, de verdade. Para a gente concluir, irmãos, nós então entendemos implicações diferentes da bondade de Deus sobre esse texto de Tiago. Deus é bom e não muda. Deus é bom e nos faz sermos bons. E Deus é bom e faz com que toda a criação também seja boa. Por isso, irmãos, a bondade de Deus tem essas implicações diversas. Por ela ser imutável, ela traz consolo nos momentos difíceis e faz o servo de Deus saber que pode sempre confiar em um Deus que cumpre as suas promessas. Ela encoraja também, irmãos, a trabalhar e perseverar, ao entender que os talentos e habilidades vêm de Deus, do próprio Deus, e visam propósitos maravilhosos aqui nessa terra. Ela dá esperança também de que nele todos nós podemos ser bons. E um dia, aqueles que nele creem, viverão com ele na glória, onde todas as coisas serão boas. Irmãos, é impossível crer nesse Deus sem se maravilhar. É impossível crer nele sem se inspirar, sem desejar ser mais como ele é, porque ele é bom. A gente não é, mas ele é muito bom. Mas a gente pode ser cada vez melhor, aperfeiçoados e santificados pela palavra dele. Isso é que essa palavra nos leva a almejar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. O Filho de Deus morreu para nos livrar das consequências da queda e do pecado, que nos afasta dessa bondade, que nos torna incapazes de ser bons. E o Santo Espírito de Deus hoje habita em nós, nos santifica e nos aperfeiçoa dia após dia. A chamada de hoje, irmãos, é para glorificar esse Deus que é bom e usar de todas as coisas boas que Ele nos concede. É a se deleitar nele e buscar a glória dele. Deus é bom, meus irmãos. Desfrutemos juntos dessa bondade. Amém. Chamar o presbítero Ricardo para nos despedir.